Apocalipse capítulo 7. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Ele gritou com voz bem forte aos 4 anjos, aqueles que tinham recebido poder para causar dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até marcarmos com um selo a testa dos servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram marcados com selo. Eram 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Das tribos de Judá foram marcados com selo 12.000. Das tribos de Ruben, 12.000. Das tribos de Gade, 12.000. Das tribos de Aser, 12.000. Das tribos de Naftali, 12.000. Da tribo de Manassés, 12.000. Da tribo de Simeão, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Issacar, 12.000. Da tribo de Zebulon, 12.000. Da tribo de José, 12.000. Da tribo de Benjamim foram marcados com selo 12.000. Depois dessas coisas, vi, e eis grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, e em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos, e clamavam com voz forte, dizendo: ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono, e os anciãos e os 4 seres viventes, e diante do trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graças, a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus para todo o sempre. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou: quem são e de onde vieram estes que estão vestidos de branco? Respondi: o Senhor sabe. Então ele me disse: estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o adoram de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol nem qualquer outro calor forte, pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. O capítulo 7 de Apocalipse fala de várias imagens. A primeira delas, João vê anjos que receberam ordem de Deus para continuar a exercer juízo. E ele fala que estes anjos, eles receberam ordem para danificar a terra e o mar. Uma coisa que começou a ser realizada é que o vento parou de soprar. Sabe aquele calor escaldante que parece que não tem vento? É uma grande seca que vai assolar a terra, nunca vista antes. No entanto, Deus interrompe o juízo para selar
a fronte daqueles que o adoram. Porque você pode não enxergar, mas o reino espiritual vê com que veste você está vestido. Você só enxerga as suas roupas que você tem no teu guarda-roupa. O reino espiritual olha se você está coberto com o sangue de Jesus, se você tem vestes de justiça, vestes de adoração, vestes de santidade, e se você tem o selo do adorador. O selo do adorador te protege. Por isso que Deus busca adoradores em espírito e em verdade. Você vê como a sua vida de intimidade com Deus te protege de calamidades, como aqui está escrito. A terra vai sofrer com essa seca, mas os que receberam o selo não sofrerão, serão protegidos. São 144 mil. É lógico que já muitas coisas se fala sobre 144 mil. Eu prefiro dizer a você que é um grupo de homens, que depois vai falar com mais detalhes um pouquinho mais adiante, escolhidos por Deus, que são adoradores, escolhidos por Deus para evangelizarem durante a grande tribulação, com uma unção incrível, com sinais, prodígios e maravilhas. É como que se fosse um pelotão de discípulos de Jesus. Se a igreja primitiva teve 12 e o mundo foi impactado, imagina 144 mil. A outra cena que nós vemos e está destacada nesse capítulo continua, lembra que você leu comigo? Que tem aqueles que são os mártires da grande tribulação. Eu disse que eles iam aparecer de novo. E aqui eles estão novamente. Eles estão lá no céu, porque eles viveram um momento de ameaça, de perseguição, mas eles não se dobraram como a igreja primitiva, e assim eles escolheram morrer do que negar a Cristo. Esta é a cena de Apocalipse capítulo 7, e nós vemos aqui que o capítulo 7 termina falando da bênção que essas pessoas que morrem durante a grande tribulação, porque para João entender quem eram aquelas pessoas, aqui como está escrito, um dos anciãos faz a pergunta, porque João ele não sabe o que ele olha. Se ele olha para a terra, você já percebeu que João tem momentos que ele olha para a terra, tem momentos que ele olha para o céu. Ele olhou para a terra e viu os anjos que exerceriam juízo, e viu os anjos depois selando aqueles que são os adoradores de Deus. E ele olhou para o céu e viu esses mártires, e viu esses mártires que eles adoravam a Deus. Então você vê aqui que a vida no céu tem muita coisa para fazer, e uma delas é adorar. É uma das coisas que você vai fazer no céu. Mas aqui nós vemos, eu quero que você, durante o livro de Apocalipse, entenda quando João está olhando para a terra e quando João está olhando para o céu. Ele tem uma visão dupla e que vai se alternando durante todo o seu livro. Então, que você possa pedir hoje o selo de adorador, mas o selo não é só pedir, é você ser adorador. Que você se torne um adorador colocando a Deus em primeiro lugar. E assim você vai receber esse selo que o protege e que o livra do mal. Deus te abençoe. Até o nosso próximo capítulo. Não desista de ler Apocalipse, porque não é difícil. É só você entender.